Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai desvendar a tecnologia por trás das IAs de conversação que estão por toda parte. Vamos mergulhar fundo para entender como esses sistemas realmente pensam, saindo de uma ideia bem simples para chegar numa complexidade que é, sinceramente, impressionante. Para começar, vamos imaginar uma situação um pouco diferente. Pensa que você achou um roteiro de filme. Você consegue ler as falas de um dos personagens, mas as falas do outro personagem, que seria uma IA, foram rasgadas. Sumiram. Como é que uma máquina conseguiria preencher essas falas que faltam de um jeito que faça sentido? A resposta para esse quebra-cabeça é, na verdade, a chave para entender essa tecnologia toda. E no fundo, tudo isso se resume a um princípio fundamental. Uma ideia que, quando a gente para pensar, é surpreendentemente simples e que serve de base para todos os modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs. No coração de tudo isso, um LLM é, essencialmente, um mestre da previsão. É como se fosse uma função matemática super complexa, mas que tem um único trabalho: olhar para um texto e adivinhar qual é a palavra com a maior chance de aparecer em seguida. É isso. Essa é a tarefa principal dele. Tá, mas como é que prever uma única palavra se transforma numa conversa inteira, fluida? A resposta está num ciclo, que se repete sem parar. O modelo recebe o que foi escrito, prevê a primeira palavra da resposta, adiciona essa palavra à conversa, e aí ele usa esse novo texto, um pouquinho maior, para prever a segunda palavra. E assim vai, palavra por palavra, ele vai construindo a resposta completa. E aqui vem uma parte muito legal. O modelo não escolhe apenas uma palavra e pronto. Na verdade, ele calcula uma probabilidade para todas as palavras que ele conhece. Isso permite um toque de aleatoriedade, de surpresa. É por isso que a mesma pergunta pode ter respostas diferentes. É daí que vem a tal criatividade dele. Ok, então o modelo prevê a próxima palavra. Entendido. Mas como ele aprendeu a fazer isso? Como é que ele sai do zero, de um estado em que não sabe absolutamente nada, para conseguir gerar textos que fazem todo sentido? A melhor forma de imaginar isso é pensar no treinamento como se fosse o ajuste fino de bilhões e bilhões de pequenos botões, ou parâmetros. Todo o comportamento do modelo, cada detalhe de como ele usa a linguagem é definido por esses ajustes. Se você mexe nos parâmetros, você muda o que o modelo vai prever. E, olha só, no comecinho de tudo, esses bilhões de parâmetros são definidos de forma totalmente aleatória. Nesse ponto, o modelo é inútil. Ele não entende nada de linguagem, de gramática, de fatos. O que ele gera é só uma sopa de letrinhas sem sentido, puro ruído. E essa imagem aqui mostra o antes e depois de um jeito perfeito. À esquerda, o resultado antes do treino, palavras aleatórias. À direita, depois de treinar muito, um texto coerente, que faz sentido. Essa transformação gigantesca é o resultado de um processo de aprendizado numa escala que a gente mal consegue imaginar. E como ele aprende? Basicamente com um ciclo de feedback. O modelo pega um texto de exemplo da internet, tenta adivinhar a última palavra, compara o que ele previu com a palavra que realmente estava lá, e com base no erro, ele faz ajustes minúsculos em todos os seus bilhões de parâmetros. Agora imagina repetir esse processo trilhões de vezes. E é exatamente aqui que a palavra grande, em modelos de linguagem de grande escala, faz todo o sentido. A quantidade de dados e de processamento envolvida é algo simplesmente vertiginoso. Para a gente ter uma noção do que isso significa, se uma pessoa decidisse ler todo o texto que foi usado para treinar o GPT-3, lendo sem parar, 24 horas por dia, levaria mais de 2.600 anos. E os modelos mais novos usam ainda mais dados do que isso. E o poder de computação? Bom, se uma pessoa conseguisse fazer 1 bilhão de cálculos por segundo, ainda assim levaria bem mais de 100 milhões de anos para fazer as contas de uma única rodada de treinamento. A escala é, de verdade, astronômica. Ok, mas como é que uma computação tão gigantesca assim é possível? A resposta está numa inovação na arquitetura desses modelos que mudou completamente o jogo do processamento de linguagem. Antes de 2017, os modelos liam um texto do mesmo jeito que a gente, uma palavra depois da outra, em sequência. Isso era muito lento. A grande virada de chave foi uma arquitetura chamada Transformer, que consegue processar todas as palavras de um texto de uma vez só, em paralelo. Isso permitiu um salto de velocidade e escala que nunca tinha sido visto antes. O segredo do Transformer é um mecanismo chamado atenção. Pensa que ele permite que cada palavra converse com todas as outras palavras do texto para entender o contexto geral. Por exemplo, a palavra banco pode ser um lugar para sentar ou um lugar para guardar dinheiro. O mecanismo de atenção olha as palavras ao redor, como rio ou dinheiro, para entender exatamente qual é o significado de banco naquela frase.
Mas só saber prever a próxima palavra de um texto da internet não cria um assistente de IA que seja realmente útil, né? Existe um último passo que é crucial para transformar esse previsor de texto numa ferramenta de conversação que a gente pode usar. O treinamento, na verdade, tem duas grandes fases. A primeira é o pré-treinamento, onde o modelo devora a internet para aprender gramática, fatos e até a raciocinar. A segunda é o ajuste fino, onde ele é treinado especificamente para ser um assistente prestativo, para seguir instruções e para evitar dar respostas ruins. Esse ajuste fino é feito por um processo com um nome comprido, Aprendizagem por Reforço com Feedback Humano, ou RLHF. Basicamente, pessoas de verdade avaliam as respostas do modelo. O feedback delas, dizendo o que é bom e o que é ruim, é usado para ajustar aqueles parâmetros de novo, alinhando o comportamento do modelo com o que nós humanos consideramos útil e seguro. E aqui está o ponto mais impressionante de todos. Ninguém senta e programa um modelo para escrever um poema ou para explicar um conceito de física quântica. Essas habilidades complexas são um fenômeno emergente. Elas simplesmente brotam dos padrões estatísticos que o modelo encontrou nos dados gigantescos e do processo de otimização para prever a próxima palavra. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Se essas habilidades incríveis não são programadas, mas simplesmente emergem do treinamento, à medida que os dados e a computação continuam crescendo, que outras capacidades, talvez coisas que a gente nem consegue imaginar hoje, podem surgir desses sistemas no futuro?